E agora nós vamos falar do profeta. O ministério do profeta ele é muito mal compreendido nos nossos dias. As pessoas atribuem esse ministério àquelas pessoas que se dizem prever futuro, que fazem invocação de bênçãos, e não tem nada a ver com isso. O ministério profético, ele não está vinculado à invocação de bênçãos, à predição do futuro, a revelações, e não tem nada a ver com isso, em que pese Deus possa usar ele para este fim. A mensagem do profeta não carrega isso na sua essência. Profeta é aquele que fala em nome de Deus, aquele que carrega uma mensagem. E se nós olharmos para o Antigo Testamento e até para figuras do Novo Testamento, nós perceberemos como Deus usa essas pessoas. A mensagem do profeta ela é muito clara. É uma mensagem de confronto do caráter. É uma mensagem onde vai colocar a pessoa numa condição em que ela vai ter que reavaliar a sua conduta. Então, quem exerce o ministério profético, ele tem essa característica de forma mais intensa. O profeta, a mensagem dele, estruturalmente, é uma mensagem que carrega conserto e carrega um confronto, que vai levar a pessoa ao arrependimento e uma transformação no seu caráter. Normalmente não é uma mensagem muito agradável aos olhos da maioria. Por quê? Porque é uma mensagem de confronto. É uma mensagem que vai colocar em xeque aquilo que as pessoas estão fazendo em relação aos princípios bíblicos, aquilo que Deus espera. Então, o profeta, aquele que exerce o ministério profético, ele tem essa função. Você percebe isso na sua mensagem. A mensagem daquele que tem o ministério de profeta de forma mais intensa é sempre uma mensagem de confronto. Não importa o texto bíblico que ele use, sempre ele carregará a sua mensagem nessa direção, de colocar a comunidade, a igreja, a qual está recebendo aquela palavra numa condição de reflexão daquilo que ela está fazendo, buscando sempre o arrependimento e uma transformação de caráter e de conduta, sempre alinhados à vontade do Senhor. Se nós olharmos, por exemplo, o texto de João, no capítulo 3, no verso 16, aquele texto tão conhecido que diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, enfim, né? E nós observarmos pelo menos 3 pessoas ministrando com ministérios diferentes, nós vamos perceber características importantes na ministração da palavra. Vou dar um exemplo do evangelista pregando João 3,16. O foco dele vai ser talvez voltado para o amor de Deus, de ter se entregue o seu único filho, pensando no convencimento do pecador, para que o pecador receba aquela mensagem, uma mensagem de amor de Deus e seja convencido desse amor e se entregue para Cristo e ali aconteça a conversão. Se você for perceber um mestre ministrando esse texto, o foco dele talvez seja tratar os aspectos da salvação a partir da morte de Cristo. Talvez ele faça um apanhado de textos bíblicos para justificar a morte do Cordeiro. E talvez este seja o foco da sua mensagem. Se você olhar, por exemplo, para alguém que tem um ministério profético bem intenso na sua vida, você vai ver ele pregando esse mesmo texto e tratando do caráter humano. Talvez a mensagem dele não seja nem tanto com foco no amor ou com foco nos aspectos da salvação, mas seja a partir de uma perspectiva de mudança de caráter. E ele pode talvez pregar o texto dizendo assim, se Deus deu o melhor que ele tinha, né, por que você está entregando o pior que você tem? Talvez seja essa a palavra daquele que tem um ministério profético desenvolvido na sua vida. Só um resumo, esse foi um resumo simples e básico, mas que talvez te mostre, dentro da explanação da palavra, como que Deus usa cada um conforme a sua vontade. Bom, como nós vimos, esses 5 ministérios eles têm uma função muito clara, que é a edificação da igreja, a edificação do corpo místico de Cristo. E isso me faz acreditar que é impossível alguém caminhar sozinho. Eu não acredito em pessoas
que acham que podem fazer tudo sozinho. Se assim fosse, não teria sentido Deus estabelecer pelo menos esses 5 ministérios para a sua igreja, para que ela fosse edificada. Então, pensando assim, eu acredito que a edificação plena da igreja, ela não passa por uma pessoa, ela passa por todos esses ministérios que fazem parte do corpo de Cristo. Lembre-se, não se trata de uma unção ou um título, e sim de um reconhecimento daquilo que Deus faz na vida de cada um que o serve. Lembre-se, tudo isso é para a edificação do corpo de Cristo.